Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta reunião sacramental da primária de 2020. Como primeiro hino, teremos o hino As Famílias Poderão Ser Eternas. A primeira oração será oferecida por Maria Clara, logo após teremos Liz Brito como a primeira discursante, seguida por Maria Antônia. Pai Celestial, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada por nós termos saúde e que não deixe nada de ruim que aconteça com a gente, com os familiares e o pessoal da igreja, que essa pandemia possa acabar logo para a gente voltar na nossa vida normal e que a gente possa sempre guardar os mandamentos e continuar seguindo essas leis. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu queria falar sobre as escrituras e a importância delas. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de dizer que o Vem Segue-me foi uma das coisas que aconteceu em 2020 que nos ajudou a estudar mais, que ele nos ajudou bastante e que a gente teve esse privilégio de conhecê-lo. E agora eu vou começar meu discurso. O objetivo de todo aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer nossa conversão e nos ajudar a nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Por esse motivo, quando estudamos o Evangelho, não estamos simplesmente buscando novas informações, queremos nos tornar uma nova criatura. E agora eu vou ler a escritura 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passarão, eis que tudo se fez novo. Isso significa confiar em Cristo para mudar nosso coração, nossa opinião, nossas ações e até nossa natureza. Mas tipo de aprendizado do Evangelho que fortalece nossa fé e conduz à mudança milagrosa não acontece de uma vez. As Escrituras podem nos ajudar a ter um momento em família e a aprendermos os convênios e o Evangelho. Também é um jeito de nos comunicarmos com Ele sem nos ver. São a prova viva da palavra do Senhor. Eles nos ajudam a trilhar o caminho do Senhor e continuar no caminho certo. E um dos exemplos disso é o livro de Mórmon, que me ajudou muito durante essa época de pandemia. E eu estou relendo, eu acabei ele, mas eu estou relendo. E é ótimo reler, porque eu estava vendo algumas coisas que eu nem lembrava mais. E é sempre bom
Ler as escrituras que vai te ajudar a fortalecer mais no caminho de Cristo. Eu deixo esse discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Mormon é um livro sagrado, um outro testamento de Jesus Cristo. Devemos ler o livro de Mormon todos os dias, porque é um mandamento. O livro de Mormon nos ensina que devemos se arrepender todos os dias. Aprendemos com o rei Lamoni que, quando nos arrependemos de verdade, o Senhor nos perdoa. Agora vou ler a Escritura, capítulo 19, 31 e 35. E ele, vendo a contenta entre seu povo, imediatamente se Deus ensina as palavras que ouviu da boca de Amon. Todos os que deram ouvidos às suas palavras creram e foram convertidos ao Senhor. E aconteceu que muitos deles acreditaram em suas palavras, e todos que acreditaram foram batizados, tornando um povo justo e organizado. A outra parte do meu testemunho. Lamoni se arrependeu e ensinou o Evangelho a seu povo. Eu gosto de ler os Mormon porque ele ensina sobre os mandamentos. Eu sinto amor por Jesus Cristo quando leio o livro de Mormon. Esse é o meu testemunho de Jesus Cristo também. Agora ouviremos o hino A Igreja de Jesus Cristo. Logo após o hino, ouviremos o testemunho de Amanda Lima, seguido por Hannah Lopes. A seguir, Ana Carolina e Diego Levi compartilharão um pensamento. Sobre a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, eu sei que sou eu e o plano de Deus, com fé eu seguirei. Sei que Cristo é nosso Salvador, seu nome honrarei. Sei que igual a Jesus, verdade e luz, a um anunciarei. Eu vou dar meu testemunho de antes de eu vir aqui para a igreja. Antes de eu vir aqui para a igreja, eu era muito rebelde. Eu batia em todo mundo que chegava na minha frente. Quando me empurrava, eu empurrava de volta. Me batia, eu batia de volta. Eu levei quase uma menina já para o hospital. Mas minha avó sempre me levava em todas as igrejas e parecia que eu não dava muito certo. Em todas as igrejas que eu brigava lá com quase todo mundo. Aí minha avó resolveu me trazer nessa para ver se eu melhorava. Aí no primeiro dia que eu vim de calça. E uma criança chegou e falou assim: ai, como eu queria vir de calça, mas não pode. E eu quase me levantando para bater nessa criança. Mas eu me segurei e eu prestei atenção que eu estava na igreja. Aí quando eu vim, eu fui me adaptando e fui mais me botando na linha. Aí agora eu tô bem mudada quando a pessoa me empurra de volta às vezes. Quando a pessoa me bate, eu não bato. E esse é meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu gostaria de fechar meu testemunho. Eu sei que Deus vive, que Ele nos ama. E que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo no bosque. Eu sei que as escrituras são verdadeiras. E que a igreja também. Eu sei que a família pode ser eterna. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo também. Eu vou ler o versículo de Josué 24:15, que diz assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu vou falar sobre noite familiar. Noite familiar é uma noite
família, de brincadeira, é brilha, ele é noite, ele é humor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora ouviremos o hino Ler, Ponderar e Orar. Em seguida, discursarão Thomas Duarte e Arthur Cardoso. Depois, ouviremos o hino especial com Amanda Lima e Thomas Duarte. O hino será Quero Andar como Cristo. Ao ler as Santas Escrituras, com fé e humildade, o Espírito me faz crescer no coração um testemunho da verdade. Ler, ponderar e depois então orar. Assim saberei que só a verdade nelas vou encontrar. Eu devo ler as Escrituras com fé diariamente, pois quero aprender o modo de viver o nosso Pai eternamente. Ler, ponderar e depois então orar. Assim saberei que só a verdade nelas vou encontrar. O templo é a casa do Senhor. O Senhor sempre ordenou que esses edifícios sagrados fossem construídos para a realização de cerimônias e ordenanças sagradas do Evangelho, que podem ser para nós mesmos ou em favor daqueles que já faleceram. O templo mais conhecido da Bíblia é o Templo de Jerusalém, construído por Salomão 600 anos antes de Cristo. Nessa dispensação, o primeiro templo construído e dedicado foi o Templo de Kirtland, nos Estados Unidos. Esse templo foi dedicado em 27 de março de 1836 e a oração dedicatória foi dada ao profeta Joseph Smith. E eu, Nefe, construí um templo e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. E presto meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras e o templo é a casa do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, amém. O meu discurso é sobre como devemos orar. A oração é uma conversa com o Pai. Todos nós o Pai Celestial nos ama tanto que providenciou um meio de conversarmos com Ele. Ele deseja que sejamos gratos pelas bênçãos recebidas e que peçamos sua ajuda sempre que precisarmos
sempre que precisamos. Presto este testemunho de que a oração nos aproxima de Deus. Esse discurso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia eu vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Quero seu exemplo sempre imitar. Seu caminho vou trilhar e ali ficar. Ele me protege, vem me amparar. Quero todo seu amor compartilhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Mesmo que eu caia, posso confiar. Sei que Ele nunca vai me abandonar. Tenho seu consolo para me erguer e seguir o rumo certo pra crescer. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar. Se estou com Cristo, comigo Ele está. Ouviremos agora o hino Eu Quero Ser Como Cristo. Depois do hino, Paulo Moroni e Guilherme Cordeiro compartilharão uma escritura. Arthur Cardoso citará a primeira regra de fé, Thomas Duarte citará a segunda regra de fé e Maria Clara citará a terceira regra de fé. Eu quero ser como Cristo, seguindo seus passos vou. Eu quero amar a todos, tal como Ele sempre amou. Às vezes eu fico tentado
Jesus sem sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva pelas obediências e as leis e ordenanças do Evangelho. Ouviremos agora um breve discurso com a primeira conselheira da primária, Maria do Carmo. Em seguida, ouviremos uma mensagem da presidente da organização da primária, Iranusa. O último hino será apresentado pelas irmãs da organização e a última oração será oferecida por Alexia Frois. Vou começar esse pequeno discurso contando uma história que nos diz assim: não busque riqueza, mas sabedoria, e eis que os mistérios de Deus te serão revelados. E então serás enriquecido, e eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Durante minha infância, minha família atravessou tempos bem difíceis. Papai havia perdido tudo em uma sociedade mal sucedida, e quando retornamos para a nossa cidade, a minha cidade natal, no ano de 1951, a vida não foi fácil. Lembro-me de ver a época do Natal chegar e de ouvir todas as crianças falarem do Papai Noel. Dos presentes que queriam ganhar, todos tinham esperança de ter um Natal gordo. Dias antes do Natal, ouvimos muito barulho na rua. Uma euforia das crianças correndo atrás de um caminhão. Esse caminhão carregava muitas caixas de brinquedos, de presentes, e parava em quase todas as portas. O Papai Noel parava em meio a toda aquela alegria, deixava uma bicicleta aqui, uma boneca ali, todos em clima de festa comemoravam. Eu aguardava ansioso que chegasse a minha vez, mas nunca havia nada, nem para mim, nem para meus irmãos. Nos anos seguintes, tudo se repetia, tudo era igual ao ano anterior. Aqueles foram natais magros e tristes para mim. Papai Noel passou a ser sinônimo de um velhinho malvado, que nunca se lembrava de nossa família. Assim, amadurecemos mais cedo e fomos aprendendo que tudo nessa época tinha como único objetivo as coisas materiais e o comércio. Os anos foram passando e, graças ao estudo das Escrituras, passei a compreender melhor o verdadeiro significado do Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Na verdade, no Natal, comemoramos o recebimento do presente máximo, a maior dádiva que Deus, nosso Pai eterno, poderia nos dar. Porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai nos deu seu Filho amado por muito nos amar. É uma época em que os nossos corações se enchem de alegria. E essa alegria nós devemos ter não por receber um presente material ou por poder dar um presente material. Para algumas pessoas ou algumas situações, um simples sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, não só nesse período, né, mas sempre faz a diferença. E queremos e devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, né? Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que possamos voltar à presença dele. E
devemos sim seguir esse exemplo, amando ao nosso próximo como ele nos amou. Nesse período de tantas alegrias, os nossos corações estão mais acessíveis e nós estamos mais, podemos assim dizer, alegres, né? O suficiente, ou sensíveis o suficiente para perceber quando tem alguém precisando, não de um presente material, mas de um presente espiritual, que possamos aproveitar essa época e compartilhar com aqueles que amamos, compartilhar um pouco do Evangelho, um pouco do amor de Cristo, tornando assim um mundo melhor, para que o próximo ano de 2021 possamos ter paz, alegria e poder proporcionar essa mesma alegria a outras pessoas. E eu deixo esse discurso com todo amor, no sagrado nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, em suas pregações terrenas, citava palavras que até hoje nós usamos com muita frequência. São elas amor, fé, arrependimento, batismo, caridade, perdão. Mas muitas vezes nós não usamos essas palavras. E algumas sim nós praticamos diariamente no nosso cotidiano, até mesmo sem perceber. Jesus amava pregar, falar com as pessoas. E conforme ele pregava, ia crescendo o seu número de seguidores. Jesus falava sobre todas essas coisas. Porém, seu tema predileto era falar do reino dos céus, ou o reino de Deus. Lendo a Escritura no Novo Testamento, eu pude perceber que só no livro de Mateus, Jesus falou do reino dos céus 31 vezes. E em Mateus também, em outros livros, Jesus falou do reino de Deus 49 vezes, somando aí 80 vezes Jesus repetindo na mesma tecla o mesmo assunto que mais importava para ele. Irmãos, eu pude observar que muitas vezes, quando Jesus falava do reino de Deus ou do reino dos céus, ele falava das crianças. Jesus amava as crianças. E Jesus falava do reino dos céus em relação às crianças, como se já fosse a casa deles, onde eles tivessem a chave para entrar e sair na hora que bem entendesse. Simplesmente porque são puras, simplesmente porque são verdadeiras. Ainda um dia pregando, conforme a multidão aumentava, as pessoas ficavam se empurrando, tentando falar com Jesus. E bem interessante, algumas mães levaram seus filhos para que Jesus pudesse abençoar, orar, impor a mão sobre a cabeça deles. Naquele momento, seus discípulos os repreendiam, dizendo: não incomoda o mestre. Eu acredito que alguns poderiam ter falado nesse momento: ai, esses meninos caquinos, o que eles querem? Eles não veem que é assunto de adulto? Porém, Jesus Cristo, lá no livro de Mateus 19:14, ele disse: deixe os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Está aí uma citação por qual eu fiquei muito alerta em relação às crianças. Essas crianças nos ensinam muita coisa. Jesus amava estar com elas e elas amavam estar com Jesus. Jesus se sentia bem em sentar, carinhar e contar histórias para as crianças. Irmãos, imaginem só os nossos filhos hoje em dia sentados no colo do mestre ouvindo histórias sobre o reino dos céus. Esses pequenos são valorosos, eles são verdadeiros, eles são simples, humildes. E nesse período de pandemia, ainda mais me abriu os olhos espirituais em relação às crianças, positivamente falando. Algumas vezes fiz chamada de vídeo com algumas delas e na maioria das vezes elas perguntavam: quando nós vamos voltar para a capela? Que hino nós vamos cantar hoje? Vamos ter ensaio? Tia, eu estou com saudade da igreja, eu quero tomar o sacramento na igreja. Irmãos, isso só mostra que essas crianças receberam esse evangelho de todo o coração, de toda a alma. Se é verdade que nós somos fruto do meio em que vivemos, essas crianças
estão muito bem, em bons meios. Irmãos e irmãs, lá em Lucas 18:17, o Senhor fala: em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Os seus discípulos a todo momento se surpreendiam quando Jesus falava do reino dos céus e comparava as crianças como moradores de lar. Precisamos, irmãos, urgentemente nos comportar como crianças, não fazendo traquinagem, não aprontando ou dando alguns trabalhos, mas sim agindo simplesmente como elas são. Adultos, crianças, e eles são crianças adultos. Geralmente nós ensinamos eles a darem os primeiros passos. Nós ensinamos eles o alfabeto, ensinamos eles a comer, até mesmo a dormir. Mas se observarmos, nós somos eternos alunos desses pequeninos. E os discípulos, ainda curiosos, discutiam entre si quem seria o maior no reino dos céus. Imagine só. Jesus, mais uma vez, chama uma criança, impõe sua mão na cabeça dele e diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, as crianças não se importam em pedir desculpa, não se importam em admitir que estão erradas. Elas não se importam em chorar, elas não têm vergonha de admitir o erro. Elas misturam lágrimas e sorrisos. E por isso, nós devemos ser eternos alunos delas. Digo isso porque tenho uma criança em casa e aprendo diariamente com as traquinagens, com os beijos, com os abraços, com os carinhos que ela me passa. Eu acredito que se nesse Natal o Senhor Jesus pudesse pedir algo para a gente, Ele pedia simplesmente como presente: quero que todos vocês sejam como essas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é a época mais linda que há. Vamos cantar que o Natal perto está. Conta-me a história de quando nasceu o bebezinho, o filho
Obrigada pela água, obrigada pela minha mamãe, os 5. Obrigada pela creche e a escola. Em nome de Jesus, amém.